para nós um conteúdo muito abençoado, né? Uma boa noite a todos. De volta a casa, com muita felicidade, gratidão, inclusive. Uma bênção estarmos reunidos todos juntos, né? Não sei se vocês já foram avisados quanto ao tema de hoje, já foram? Já? É um tema de suma importância para nós e eu, propositalmente, trouxe algumas obras que retratam a fundo a questão do suicídio e a questão da loucura. Ficaram muitas lá em casa. Um best-seller desse tema é Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. A gente começa a nossa reflexão. Eu gostaria de perguntar algo assim bem peculiar para todos, sem desejar a resposta, uma reflexão. Tem alguém aqui imune ao suicídio, a uma depressão, a uma ansiedade? Tem? Ah, então é o lugar certo, então. É isso. Você se pergunta, né, por que tratar desse tema, né? É um tema que ainda tem um tabu tão grande de se conversar a respeito. As pessoas parecem que têm restrição, não vamos falar de suicídio, não. Vai que incentiva a pessoa, né? E não é assim. Tanto é que a doutrina espírita nos esclarece fortemente acerca do suicídio. Por quê? Dá para imaginar, por exemplo, quantos ex-suicidas estão aqui hoje? Ex-suicidas. A gente vai ver sobre isso, tá? Mas, no Evangelho sobre o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, é que Kardec coloca esse item, esse tema. E de uma maneira muito proposital, buscando o emergencialismo, Kardec vai alterar as bem-aventuranças do Cristo. Talvez nós, espíritos, não observamos isso até hoje. Porque a primeira bem-aventurança é respectiva aos humildes, não é? Mas Kardec coloca no capítulo 7. E traz a segunda bem-aventurança e coloca no capítulo 5. Eu vejo isso como uma prioridade, uma importância significativa, até porque quem não tem aflição na terra, no mundo de provas e expiações? Então, nesse contexto, a gente começa a debruçar sobre esse capítulo. Mas antes de entrar no capítulo 5, no item do suicídio e da loucura, a gente vai se reportar a uma obra que eu não trouxe, que é a obra do livro Obras Póstumas. Porque Kardec assevera ali os compilados que pegaram para constituir aquela obra depois do desencarne de Kardec. Acontece que os espíritos disseram para Kardec o que marcaria a transição planetária. E está bem descrito lá, muito claramente. O suicídio multiplicaria até mesmo em crianças. A loucura alastraria na Terra de uma maneira tão grande que muitas pessoas teriam o seu nome riscado do livro dos vivos antes mesmo de morrer. Estou dizendo como está descrito lá. Porque loucura, aqui no nosso entendimento, é um termo que Kardec utilizou numa época que não se falava de depressão, ansiedade, bipolaridade e muito menos de síndrome do pânico. Então era constituído como loucura. Então é isso que a gente depara hoje. E Kardec asseverou, através dos espíritos, que marcaria a transição planetária. E essa é a condição hoje da Terra. Por isso eu fiz a reflexão inicial. Quem tem imune? Quem tem exemplo? Não precisa ir longe não, gente. Basta um revés, um infortúnio, uma doença, uma falência, uma morte de um ente querido, uma separação. Não temos estruturas ainda. E perguntaram certa vez se suicidar é covardia ou coragem. Eu, claro, esperei auxílio espiritual para responder, e quando veio, me remetiu a boa nova. Naquela conversação de Jesus com Simão Pedro, que falando da sua fidelidade ao Cristo e que estaria com ele sempre. Jesus indaga a ele: Simão Pedro,
hoje mesmo me negará 3 vezes antes que o galo cante. Simão, não, mestre, não, jamais te negarei, estarei sempre contigo, em fidelidade e amor. E Jesus arremata: Simão, o homem no mundo é mais fraco do que perverso. A nossa fraqueza é tamanha que qualquer vicissitude pode nos abater de uma maneira que a gente não se sustenta na própria existência. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o teor da doutrina espírita é nos abrir os horizontes do conhecimento acerca disso, para que nos precavamos de tal possibilidade. Por isso esse encontro nosso aqui. E aí, então, se a gente observar, eu acho assim fabuloso, porque quando você começa a adentrar no item, que é só uma página e meia, viu, gente? Dá um doutorado em psiquiatria. Você defende uma tese. Algo que foi escrito em 1864. Mas quando você começa... Porque quando se trata de suicídio e loucura, a questão é emergencial. Imagina que alguém, igual aconteceu umas 3 semanas atrás, uma amiga me liga às 3 horas da manhã, de sábado para domingo: Alexandre, meu amigo vai suicidar. Acabou de me mandar mensagem no celular. Falei: passa aqui agora. E fomos correndo para lá. Ele já estava para realizar o ato. Então é como o Kardec faz aqui. Ó. Ele já dá a prescrição espiritual. Não dá para ficar rebuscando. Quando você pegar o Evangelho, suicídio e loucura, ele vai te dar a prescrição nas primeiras palavras. É isso que eu acho fabuloso. Porque ele é descrito assim: a calma e a resignação. Olha a prescrição. Porque nós não iremos levantar aqui, nem eu tenho a pretensão disso, de trazer as questões fisiopatológicas inerentes às condições de suicídio e loucura. Mas, do ponto de vista moral e espiritual, nós temos profundo entendimento para entender a medicação que nos chega nesse momento. Então, a calma e a resignação. Se você olhar para a sua vida hoje, observe se não é isso que nos previne de tal fatalidade. Observe se não é hoje a humanidade requerendo justamente isso. Vou dizer por mim. Quantas vezes no concurso do lar, com os nossos afetos, não precisamos de calma e resignação, de aceitação. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas? Está vendo, gente? Para a gente não ficar louco, para a gente não se suicidar. Porque a gente fala tanto de suicídio, todo mundo é levado a pensar naquele que pula, naquele que atira, naquele que se enforca, naquele que toma veneno. Mas os suicídios lentos, pauladinos, que são em grande maioria, como André Luiz no nosso lar, fumante, alcoólatra e promíscuo. E onde a Organização Mundial de Saúde é severa, a casuística terrível. Um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Quase 400 milhões de depressão no mundo. 1 em cada 8 pessoas tem um transtorno mental. Essa é a situação. Tá bem. Então Kardec começa: calma e a respiração tem que nos ser aprendida por nós, trabalhada, como diz no livro Calma e Germano. É adquirido essa condição. E é isso que a doutrina espírita nos faz. Olha que lindo isso aqui. Que calma, que aceitação, que humildade. E não é falsidade não, gente. É expressando o melhor da nossa alma. Às vezes não conseguimos lá. Muita gente fala: mas lá no centro é diferente. Aqui a gente consegue acessar o nosso lado de luz com mais facilidade. Isso é a realidade de todos nós. Virá tempo que a gente vai conseguir acessar o nosso lado de luz com mais facilidade também. O nosso lado. Então, Kardec nos fala a calma e a resignação, mas coloca uma condição: auridas na maneira de encarar a vida terrestre. Isso é belo de finalizar. Se você pega a maioria das pessoas na Terra hoje, como é que elas veem a vida terrestre?
Uma grande maioria observa a vida como se fosse um playground, um parque de diversões, onde eu tenho que ter prazer, satisfações, gozos, a realização das minhas paixões o tempo todo. É aquela felicidade que ela tem que estar sempre em cima. Não é? Por isso a grande frustração, a grande angústia. Porque não é assim. Nada complementa esse vazio essencial. Não é esse mundo ilusório que muitos estão aí. E vou dizer para vocês, é uma grande maioria da Terra. Acredito. Nós fizemos um caso em Uberlândia agora, de uma jogadora de vôlei do praia, pessoa nova, família, marido, condição financeira, com tudo que a vida pode oferecer. Saltou do 17º andar do prédio que ela morava. Para vocês verem como é a situação. E não vamos julgar. Não vamos condenar. Porque até esqueci de falar. Desculpa. Quando eu acabei de citar a conversação de Simão Pedro com Jesus, não eu falei. O homem é mais forte do que perverso. É porque não é covardia e não é coragem. É fraqueza. Uma fraqueza moral tamanha que impulsiona a pessoa. Tanto é que quando a gente fala de depressão, tem depressão de que a pessoa sabe que precisa sair daquele estado. Ela quer sair, mas não tem força. É de se apegar. Por isso que Kardec fala, a loucura tomaria conta de vários indivíduos que teria seu nome riscado no livro dos vivos antes mesmo de morrer. Está morto, vivo. Nos quadros de depressão é assim. Tem outra grande categoria de viventes do planeta que tem a Terra como uma prisão. É uma masmorra. É uma prisão. Tá certo? E sofre muito. Imagina você viver 80 anos, 90 anos, tendo a sua existência como se você estivesse numa prisão. É um sofrimento. É muito sofrimento. A perspectiva fica muito pequena. E a vontade de partir aumenta a cada instante. A vontade de voltar. Eu estava lendo uma obra, vocês não têm noção do quanto muitos espíritos têm vontade de voltar. De abortar a existência. É muito maior do que a gente imagina. Mas ainda bem, quando eu tenho espírito, com o advento do espiritismo, muitas pessoas estão entendendo o processo. E cientes que a Terra deve ser vista como um hospital. E como um hospital, o que tem no hospital? Doentes. Aqui, ó, olha só. Aqui é um hospital. Só tem doente da alma. E o palestrante é um dos mais velhos. Pode ter certeza. Esse é caótico, o negócio dele tem que ter tratamento na veia. Percebe? E tem uma grande categoria de gente na Terra que estão começando a vislumbrar a Terra também, do lado positivo, como uma grande escola. Aprendizado, instrução, conhecimento, autoconhecimento. Então é isso que Kardec fala. Calma e resignação, mas auridas a maneira de encarar a vida terrestre. E ele complementa: dão ao espírito um certo tipo de serenidade, que é preservativo contra a loucura e o suicídio. É a prescrição. Você vai abrir seu evangelho, na hora que você vê lá, as primeiras palavras é uma prescrição espiritual. Percebe? É assim, pessoal. E aí, por quê? O que se quer nessa prescrição é nos libertar de algo que a doutrina espírita tem uma possibilidade grande de fazer, nos tirar do desespero. Porque ela não vai nos libertar do problema e nem do sofrimento, mas ela nos livra e nos protege do desespero. Porque o desespero da dor, é o desespero da situação que leva a muitos a abortarem a existência. A dor é tão grande que ela não dá conta. Kardec vai falar isso aqui. Se eu estou vivendo num mundo tão infeliz, se eu não vejo perspectiva, o que me resta se não tirar a vida? E é assim que fazem muitos. Então,
Kardec vai colocar aqui, logo abaixo, uma palavra que vai nos fazer entender tudo isso. Porque tanto na loucura, nas questões psiquiátricas, como no suicídio, está presente o descontentamento. Quando você pega o livro dos Espíritos, na questão 943, desgosto pela vida, os Espíritos vão perguntar o que leva as criaturas a um desgosto pela vida sem motivo plausível. Percebe? Você pode ter tudo e ter desgosto pela vida. É o que você está perguntando. Aí os Espíritos respondem: a ociosidade, a falta de fé e a saciedade. A ociosidade. Estamos vivendo um mundo workaholic. Trabalhar. Assim, cedo da tarde à noite. E quando você pergunta para a pessoa se ela é ociosa, não. Eu não tenho tempo livre. Eu trabalho o tempo todo. Eu me ocupo o tempo todo. Mas quando você parte do entendimento da integralidade do ser, naquilo que Jesus em simples palavras falou, nem só de pão vive o homem, você pergunta: você lê o livro? Não tem tempo. Você frequenta a casa espírita? Também não tem tempo. Você socializa? Não tem tempo. Você pratica um esporte? Não tem tempo, tem que trabalhar. E pasmem, tem muita gente no mundo assim. Nós vivemos uma sociedade workaholic. Para possuir, para ter, para comprar, para adquirir competitividade e comparatividade, para nos destruindo pouco a pouco. Já imaginou que o pai trabalha para dar um iPhone para uma criança de 5 anos? Já imaginaram isso? Só que o pai não está vendo a realidade. Então, ele pode não ser um ocioso profissional, mas ele é um ocioso literário, religioso, esportivo, social. Por isso que os Espíritos falam: gera um desgosto pela vida. Essa é a realidade. Mas a falta de fé? Claro, a falta de fé leva a um desgosto pela vida. Se você não tem fé no futuro, se você não tem fé em Deus, tem fé em si mesmo, fé nas pessoas, não tem sentido a vida sem fé. A fé que nos impulsiona o sentido da vida. Então, logo, tem um desgosto pela vida. Por isso que Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 10, uma carta de Paulo aos Efésios, ele faz a conotação de fé como um escudo que nos protege. Sem o escudo da fé, nós somos vulneráveis. Você assiste o programa da Record aí, você acha um mundo acabando. Se a gente olhar hoje sem fé o mundo que a gente está participando e vivendo, você vai escutar quantas pessoas dentro de casa espírita, de templos evangélicos, de igrejas católicas, estão desacreditadas do porvir, do futuro da terra. E a saciedade? Parece curioso os espíritos colocar a saciedade levando ao desgosto pela vida, né? Imagina que você toma um copo d'água, aí você toma 2. Satisfiz, que bom. Mas não, toma 3, vai tomar um terceiro. Não, já estou bem, mas toma 4. Você já viu que a água é tão gostosa, tão maravilhosa, você não dá conta mais. Saciedade é isso. E a saciedade está chegando a um ponto na Terra que já alimentamos tanto supérfluo, que já nos faz mal. O homem é onde alimenta-se do supérfluo. É por isso que os países mais desenvolvidos, o número de suicídio tem sido maior nas estatísticas. E no livro dos Espíritos, no final, nos faz entender que uma criatura, se ela tira a existência dela com 30 anos e ela deveria viver até os 80, ela vai ficar 50 anos sofrendo a irradiação da decomposição do corpo físico. E Emmanuel, no Consolador, na obra Consolador, ele vai nos falar que a primeira surpresa de quem suicida é que a morte é todo mundo.
Aquilo gera um sofrimento. Nossa, eu pensei que ia acabar tudo. Não acabou. Sem contar que ela fica minuto a minuto presenciando o ato ocorrido. Seja por tiro, seja por enforcamento, seja por guerra. Ela fica sentindo no corpo somático, pelo espírito, a iminência do suicídio. É o que o doutrina espírita nos assevera. E Kardec vai nos falar aqui quais são os excitantes do suicídio. E ele vai falar da incredulidade, né, que é um dos monstros que saceiam a nossa alma, descrito pelo Espírito de Verdade no capítulo 6, né, a incredulidade, a impiedade, o erro e a mentira. A incredulidade é o primeiro, mas vai falar também das ideias materialistas. Então as ideias materialistas são os excitantes do suicídio. É maluco isso a gente parar para pensar, né? Mas é verdade. Tanto é que mais na frente vai falar. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento suicídio. Por isso que a gente tem no Evangelho, capítulo 20, trabalhadores da última hora. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Ou seja, arrebanha mais para cá. Ó, vocês estão avisados. Vai ter muitas falsas ideologias na terra. Jesus diz no sermão profético: e enganarão a muitos. Eu estava dizendo na terra. Doutrinas materialistas, ideologias materialistas, consumismo. Se você pegar o aparato tecnológico hoje, é uma bênção a tecnologia. Está gravando aqui, vai expandir para muitos, bem utilizada. Mas o quanto em contrapartida tem prejudicado. Porque as ideologias que estão nesses aparelhos, nos filhos dos quartos, estão provocando benefícios muito grandes. É equivalente ao efeito de uma droga, de um crack, de uma maconha, os efeitos maléficos do celular. Eu tenho pesquisa sobre isso. Então nós estamos, quando a gente vem numa casa espírita, percebemos nós que a gente veio meio que libertar um pouco do materialismo, nos curar um pouco disso, debruçar-nos em coisas espirituais. Tanto é que a água nos sacia se tomarmos 5 copos. Mas se você lê 5 obras espíritas, você não se sacia. Mas se você lê 20 obras espíritas, não se sacia. Mas se você lê todas as obras espíritas, que é impossível, não se sacia. Percebe a diferença? De saciar o corpo, de saciar a alma. Isso que foi invertido, ou isso que está invertido na humanidade. Inverteu seus valores. E resgatar isso é um processo muito difícil. É a parada do filho pródigo. Saiu gastando tudo, materialismo, e volta para os braços do pai, arrependido. Porque mesmo que o pai põe para trabalhar, ou comer a comida que serve para os empregados, ainda assim é melhor do que a vida materialista que abusou. A palavra do filho pródigo, ela é muito bonita para expressar a realidade nossa hoje. E para a gente entender isso, gente, antes disso, eu percebi que Kardec ele troca a palavra calma por paciência aqui no meio da mensagem. A paciência e a resignação que afastam naturalmente do pensamento do suicídio. A paciência e a resignação. Quando eu li isso e vi que Kardec tirou a calma e colocou paciência, eu lembrei do Fonte Viva, que foi uma obra que marcou, um divisor de água para a minha vida. Porque tem uma lição lá, 129, intitulada Guarda da Paciência, que Emmanuel explica uma carta de Paulo aos Hebreus, que ele fala: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Isso foi muito importante para a minha existência quando chegou essa mensagem até mim. Porque pensa numa pessoa que tinha pouca paciência com os seus conflitos, a sua existência, aquilo que emaranhava a minha vida, na afetividade, nas questões várias profissionais. Então, quando chegou essa mensagem, é trabalhar essa paciência até o resto da minha vida.
guarda a paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Sabe o que acontece com as pessoas hoje que estão aí, voltando-se para abordar a vida física? A falta de paciência com a própria existência. São os muitos interesses, a insatisfação com o corpo, com a condição, com a família, com tudo que norteia eles. Por isso que Paulo fala isso, guarda a paciência, faz a vontade de Deus na reencarnação e aguarda a promessa. É isso. Você está onde você está, do jeito que você está, paciência. O que é uma reencarnação para quem coloca essa iluminação dentro de si? É muito mais satisfatório. Por isso, coloque a paciência e a resignação que afastam naturalmente o pensamento do suicídio. Interessante, né? E para a gente entender um pouco mais, gente. Primeiro eu vou no Boa Nova, porque tem uma mensagem aqui, no capítulo 8, Bartolomeu, ele era deprimido com as questões materiais dele, né? E é interessante que, aqui está falando de materialismo, né? Então tem muita gente deprimida com as questões materiais, como o Bartolomeu. E Bartolomeu chorava muito. E ele pergunta ao mestre, e quando os negócios do mundo nos são adversos, quando tudo parece não estar contra nós, ele estava se referindo a tudo que norteava a vida dele materialmente. E Jesus responde, para nos responder em relação às questões das ideias materialistas, que muitas das vezes são adversas a nossa existência. Bartolomeu, qual o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando o coração e a consciência, para aumentar as preocupações da vida material, ou a eliminação definitiva da alma para Deus? E diz Jesus, não será as adversidades dos negócios, das questões materiais, um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que o arranque às ilusões da terra? Gente, é muito profundo, né? Então, quando tem muita gente agarrada das questões materiais, Jesus está falando, será que essa diversidade não é um apelo para você buscar a eliminação definitiva da sua alma para Deus? O que está acontecendo com a humanidade hoje? Afastamento de Deus. Quem provoca afastamento de Deus? O materialismo. Óbvio. Essa é a questão. Por isso, quando os pais, donos de si, cientes da situação, encaminham seus pequenos para essa realidade, estão certos da grande responsabilidade que tem dentro de si. E para a gente entender algo mais profundo, porque essa obra Ação e Reação, gente, ela me impactou, porque eu falei, gente, eu me salvo. Porque eu vou conformar com vocês. Se não fosse a doutrina espírita, eu, Alexandre, já tinha suicidado ou enlouquecido. Eu não sei como. Então eu fui entender por quê. E André Luiz, nos esclarecimentos de Sila, nos traz: figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando suicídio aos 40 anos. Ele vai para o mundo espiritual. Quando depois de passar todo aquele processo de vários anos refazendo, quando, logo que oportuno, torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá, se inclui a extrema tentação ao suicídio, na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia. Quando eu perguntei quantos ex-suicidas tem aqui, não dá para saber. Você percebe? Aqui, ó. Dentre as provas que repetirá, na própria reencarnação, inclui a extrema tentação ao suicídio, na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho.
porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele, por meio do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas. Agora vem a parte melhor da lição, e é essa que eu quero que vocês ouçam com muita atenção, com muito coração, com muito carinho, porque é onde a gente se agarra. Olha aqui, quer dizer que eu vou reencarnar, naquela mesma idade eu vou ter uma extrema tentação ao suicídio de novo? Tá, e eu vou sem nenhum recurso? Será que é assim? Olha o que diz: se esse homem não houver amealhado, ajuntado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio, porque as tentações, não obstantes reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós. Então, a gente vai vir com a aprovação de novo, mas vai vir recurso demais de se agarrar. Você juntar, amealhar, trabalhar, e vem, gente, para todos. Qual que é a questão? O materialismo nos impede a bênção dos recursos. É a realidade. Recursos educativos, renovadores. Não adianta a gente também escutar uma palestra e não esforçar na renovação íntima. Esse é o processo. É paulatino, é lento, é demorado, mas é preciso. Pela prática da fraternidade. Olhe fora da caridade, da salvação. Está aqui. Percebe? Dá para saber quem foi suicida aqui. E se agarrou com unhas e dentes. Mas quando eu leio isso aqui, eu digo, nossa, que momento abençoado que Jesus me direcionou essa doutrina. E não só me direcionou a ela, mas não, você vai aprofundar mais, você vai ser parecido com o Espírito. Ficar só na superficialidade, não, você vai ter que debruçar, estudar mesmo, conhecer. Olha o maior beneficiário das palestras. Sou eu mesmo. Eu sei da minha cabeça. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? É isso. Então, é uma bênção para a gente. E eu estava hoje lá em casa e ainda achei a doutrina viva do Chico. Aqui ele vai falar sobre o suicídio. O suicida é como o doente que delibera escapar do hospital e que a ele retornará em situação muito mais grave. Muitas vezes o suicida é um egoísta em potencial. Não pensa no sofrimento que ocasionará aos outros. Sofrimento que em alguns casos deseja causar. E para que eu não tinha pensado nisso? Como que alguém pode tentar, ou melhor, tirar a vida para prejudicar o outro? Eu lembro de um caso antigo de uma atriz da Rede Globo, ela chamava Ana Paula Arósio. E ela namorava um cara e ela terminou com ele. Ele na frente dela, ele deu um tiro. Aí eu estou lendo isso aqui, eu fui lembrar justamente desse casal. Quer deixar uma marca na pessoa para sempre, pelo suicídio dela. Um ressentimento extremo. Filhos que querem culpar os pais e os pais que querem culpar os filhos. Cônjuges que querem tornar infelizes os parceiros. Percebe que é uma coisa mais crônica do que a gente imagina na causalidade do suicídio. Olha o que a doutrina espírita nos esclarece. Eu nem pensava, eu peguei isso aqui hoje. Olha o que tem na mente às vezes do suicídio. É por isso, gente, que já encerrando, tá vendo?
Kardec encerra essa lição do Evangelho falando: o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. Tem noção do que é? Pode-se concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Nessa obra aqui, uma lição chamada Dívida Gravada, uma mãezinha desencarnada no mundo espiritual, vendo que a filha na matéria já estava com um copo para beber o veneno, recorre a Silas e pede auxílio. Ele imediatamente se direciona para aquela casa da matéria. Ela tinha despedido da filhinha de 4 anos. Chega do lado dela e sugestiona: vai tirar a vida sem ao menos fazer uma prece a Jesus? E ela desperta esse insight. E ela começa a orar fervorosamente, agradecendo a Jesus, pedindo perdão pelo ato. E Silas naquele momento emanando passe para ele. Quando ela acaba a prece, toda energizada com o passe, ela sem perceber, aquele copo que estava na ponta da mesa, ela esbate o braço. E o veneno cai no chão. E ela desperta a realidade. E ela não suicida. É um caso que está aqui na ação e reação. É lindíssimo. Por isso que Kardec fala isso, né? Quem assistiu o filme Kardec também, lembra de uma cena tão bonita, né? Um jovem que ia na ponte todos os dias que se jogava naquela ponte. Kardec deixou o livro dos Espíritos. Aquele jovem, ao atmosfera daquele livro, quando pegou, leu algumas páginas e não suicidou mais. E a gente? E nós? É muita gratidão a Jesus por termos resgatados dos nossos conflitos, as nossas depressões, as ansiedades, os nossos sofrimentos psicológicos, emocionais, nos levando para agarrar aos estudos, às fontes de fraternidade, ao conhecimento, aquilo que o Espírito de Verdade nos elucida lá no capítulo 6, né? Irmãos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Por isso a doutrina espírita é recheada de tantas obras, para que a gente possa absorver e compreender a existência da matéria, as questões do mundo transitório, e suportar com resignação e muito amor. E com esse materialismo tão cruel que tem prejudicado a nós todos, 2 questões nos solicitam no momento, quando se trata de suicídio, que é a presença e o acolhimento. Por que a gente vem para a casa espírita? A gente quer presença. E todos nós queremos acolhimento. Eu lembro de Paulo Estevam, quando depois do convertido de Damasco, iria passar 3 anos com os companheiros Áquila e Prisca no deserto. Em conversação, depois de 3 anos, Áquila comentando que o pai tinha morrido de maneira muito cruel pelos doutores da lei daquela época, muito sofrimento. E Paulo indaga daquela conversação: que fareis? Que faria se deparasse frente a frente com o algoz do teu pai? E ele responde: aos moldes dos ensinamentos de Jesus, eu o abraçaria, acalentando e acolhendo. Aí Paulo não é todo. Ele se arrebentou em choro copioso. E ele se coloca como o responsável pela morte do pai, daquele amigo que o acolheu durante 3 anos. E quando indagado da pergunta, ainda mais fortemente o acolheu. A humanidade, nós todos estamos precisando disso. Por isso tem um CVV aí, porque a qualquer hora da noite você liga com acolhimento, com a conversa. Estejamos mais atentos a isso tudo. Porque devemos jamais colocar um ponto final na nossa vida, mas sempre uma vírgula. Mas se porventura ainda sofrermos
as questões de suicídio na terra. Sabermos que Jesus chamou nada mais, nada menos do que Nossa Senhora, Mãe Santíssima, para acolher esses irmãos com piedade e com amor. Muito obrigado aos corações que aqui estiveram, que a gente possa continuar abraçando com muita gratidão o todo esse Espírito. Muito obrigado a Deus. São Alexandre, eu agradeço por cada palavra.